Olá pessoal, sejam todos bem-vindos no HPod, projeto realizado pelo Colégio Gabriel Arcanjo. Eu, Bruna Coutinho e Yasmin Barreto viemos falar sobre um assunto que infelizmente está se tornando mais comum do que parece, o bullying e o cyberbullying. No IBGE, em 2019, mais de 40% dos alunos afirmaram que já sofreram algum tipo de bullying e mais de 24% afirmaram que a vida não vale mais a pena. E por isso, convidamos a professora e psicóloga Adelive Joyce. Olá, Yasmin. Olá, Bruna. Estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui com vocês. Um oi aqui para o pessoal que está acompanhando o Gabriel. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estarão ouvindo esse podcast, mas me apresentando brevemente, eu sou Joyce Massarra, atuo com psicologia clínica desde 2017. Eu sou especialista em neuropsicologia, em teoria sistêmica, né? Que é quando a gente vê o macro nas situações, e isso está muito relacionado ao bullying, né? Eu sou autora de 2 livros, um é Em Tudo Dai Graças, Contemplando o Belo no Caos, Transformando o Caos em Belo, e Reflexos e Reflexões, um livro para pensar sobre a vida. Estou aqui hoje para contribuir com as meninas para a conscientização do bullying e do cyberbullying. Bom, para começar com nossa entrevista, eu queria perguntar para a senhora qual a diferença de bullying e cyberbullying. Então, Yasmin, bullying e cyberbullying. Vou começar pelo bullying. O bullying ele tem 3 características fortes, que é a sistematização, comportamento sistemático, um comportamento que ele é contínuo, um comportamento também que proporciona intimidação, amedrontamento. Esse termo foi cunhado por um psicólogo norueguês na década mais ou menos de 70, e quer dizer exatamente isso, né? Intimidar. A grande diferença é que o cyberbullying ele está relacionado às redes sociais, à expansão da internet. Mas ele tem uma característica peculiar. Enquanto o bullying, ele tem a característica de ser um comportamento sistemático, persistente, né, frequente, o cyberbullying não necessariamente ele precisa ser frequente. Muitas vezes, uma ação é suficiente para caracterizar o cyberbullying por causa da amplitude e do alcance da internet. Então, acredito que essa seria a principal diferença. Quais são os possíveis efeitos emocionais e psicológicos do cyberbullying em relação com o bullying presencial? Então, Bruna, os efeitos psicológicos, eles já abrangem os efeitos emocionais, né? Na verdade, os efeitos emocionais estão dentro dos efeitos psicológicos. Mas a gente vê que determinados efeitos estão presentes tanto na prática do bullying quanto na prática do cyberbullying. Um dos mais marcantes é a diminuição da autoestima, insônia, pesadelos, a diminuição do rendimento escolar, depressão, ansiedade, isolamento social, que é um também que aparece demais, e, em último caso, que é o sintoma mais grave, é a tentativa de suicídio ou o próprio suicídio. As pesquisas mostram que, no caso do cyberbullying, as tentativas de suicídio são maiores do que no caso do bullying. Então, acredito que, pelo fato da proporção do cyberbullying ser muito maior do que o bullying, isso acaba acarretando mais forte esse tipo de sintoma, a pessoa querer desistir da vida. Então, eu também queria saber quais assim, os principais desafios em lidar com bullying e cyberbullying, considerando essa expansão da internet. Então, a falta de conscientização dos efeitos da prática. Muitas pessoas não sabem os efeitos da prática. Quais são as consequências da prática? Então, a falta de conscientização sobre o que é o bullying, sobre o que é o cyberbullying, sobre quais as consequências sobre isso dificulta. A falta de ação de pessoas, por exemplo, que tenham conhecimento, porque elas têm medo de se tornarem próximas vítimas, então elas não agem, ficam negligentes, ausentes quando elas testemunham qualquer tipo de prática, porque tem medo, né? Vergonha. Então, como uma forma de proteção, elas não agem. O fato também de, no cyberbullying, ser muito mais difícil ver quem é o responsável pela prática. É muito difícil você identificar e, consequentemente, punir. Então, são as principais dificuldades. Também tem que a questão do cyberbullying, a pessoa, no caso, acaba sofrendo ameaça, dizendo, principalmente pelo fato de ser pelo celular, aí o outro que está fazendo acaba falando, não conte, por exemplo, para seus pais que eu estou fazendo isso com você, faz tal ameaça, e até coloca a família no meio da ameaça, né? Isso acontece na prática do bullying também. Sim. A ameaça, inclusive de lesão corporal. Se você falar, eu te bato. Nossa. Ou eu vou destruir seu patrimônio com a lesão patrimonial.
E também tem o bullying que pode virar um bullying ali de lesão sexual também. Então, Sim, tem várias conotações aí. verdade. Dentro da mente da pessoa vai causando muitas coisas que acabam desistindo da vida Sim, por conta do bullying, porque a pressão psicológica, querendo pedir ajuda de alguém, mas com medo de a pessoa que fez o bullying fazer algo com ela, Sim. acaba não voltando e isso faz com que a pessoa desista da vida. sim. Até que ponto a escola deve se envolver na prática do cyberbullying e a punição dos alunos envolvidos? É um desafio esse papel da escola na prática do cyberbullying. No bullying é mais fácil, mas eu acredito que o papel é muito similar, que é promover exatamente conscientização dentro do ambiente escolar, estar promovendo exatamente o que a gente está fazendo aqui agora, promovendo informação sobre o tema, trazendo as consequências sobre aquilo, falando, informando, trazendo para as pessoas consciência, clareza sobre o assunto. E isso ajuda a que as pessoas, primeiro, identifiquem até que estão sofrendo bullying ou cyberbullying. Muitas não sabem, né? Não sabem nem o que é, nem como identificar. Então, a escola tem esse papel também de inibir os comportamentos que ela vê que são praticados dentro do ambiente escolar e punir com advertências, né? Mas conversar também com os pais, envolver a família, que é algo que a gente tem essa prática aqui bem forte, né? De envolver os familiares, trazer realmente esse apoio, né? E esse link família-escola que é fundamental na sociedade. Então, a ideia do bullying, ela está interligada de alguma forma com uma espécie de hierarquia dentro da escola? Sim, Yasmin, totalmente. Uma das características do bullying é exatamente o que eu trouxe antes, essa disparidade de hierarquia, ou de força física, ou de poder, né? Tem alguns filmes que dá pra gente observar isso. Se eu não me engano, As Patricinhas de Beverly Hills, não sei quem assistiu, Sim. mas dá pra ver cenas de bullying ali, e não necessariamente a hierarquia é de força, mas é de poder. As meninas têm um status ali e elas criam todo um ambiente para praticar o bullying e trazendo justamente que quem está fora daquilo ali que é pregado por elas é uma pessoa que deve sofrer o bullying. Ali tem uma disparidade de poder, claro. Como se sentisse superior Sim, às outras pessoas. sim, E em filmes assim a gente sempre vê, né, principalmente em escola, que tem aquele grupinho que se acha melhor do que o outro, que faz o outro se sentir inferior. sim. Então, eu acho. É exatamente isso também que faz com que as vítimas do bullying sejam um determinado público. Normalmente são pessoas mais fracas fisicamente, pessoas que são mais tímidas, que têm mais dificuldade de socialização, de comunicação, de interação, de trabalho em equipe, mas também pessoas que se desenvolvem muito bem podem ser vítimas do bullying, exatamente por conta de inveja. Os famosos CDFs, né, na sala, aqueles que têm um rendimento escolar muito alto, normalmente eles também podem ser alvo exatamente por conta dessa disparidade de poder, no sentido de eles estão voltados para um determinado rendimento ali e não estão exatamente focados no grupão, no que está rolando no coletivo. Entende? Sempre falamos sobre o psicológico da vítima, mas pouco do agressor. Como podemos entender o que acontece com essas pessoas? Essa pergunta é excelente mesmo, Bruno. E eu vou trazer aqui um pouco da teoria de Jung, que fala sobre a compensação. Então, explicando de forma muito prática para vocês, normalmente as pessoas que são agressores, né, eles têm um que a gente chama de complexo de inferioridade, que é um conjunto de pensamentos, sentimentos, informações a respeito de si mesmo, onde ele se vê inferior de maneira inconsciente, e para compensar esse complexo de inferioridade, eles têm atitudes para se sentir superiores aos outros. Daí a disparidade de poder que o bullying tem, né? Então, esse conceito é bem forte nos agressores. Como eu falei anteriormente, muitos já foram vítimas de bullying. Então, eles já têm aquele lugar de inferioridade ali a partir da prática do próprio bullying, né? Mas também pode vir a partir de vivências em outros ambientes, como dentro da própria casa, por exemplo. Um ambiente que não é seguro, né, para eles se desenvolverem ali, ou sofrer o tempo inteiro aquele local de duvidar da própria capacidade a partir do que escuta dentro da própria família.
Ah, poxa, você nunca faz nada direito. Nossa, olha você errando de novo. E a falta de reforço positivo para as qualidades, para os talentos, para os comportamentos que são comportamentos adequados ali. Isso vai contribuindo para um complexo de inferioridade. E aí tem também o outro lugar que eu trouxe em outra pergunta, não lembro exatamente qual foi. É o lugar exatamente de eu vou praticar o bullying porque tenho medo de ser alvo. Então, antes que eu seja alvo, eu vou praticar. Também existe uma outra prática que é muitas vezes, até esse filme dá para perceber, né? Vou citar de novo, Patricinhas de Beverly Hills, que é você entra para um determinado grupo e aquele grupo é o grupo agressor, o grupo que pratica o bullying. Então, para ter uma forma de pertencimento àquele grupo e não se sentir excluído, eu vou lá e sigo a abelha rainha, né? Que é aquela pessoa que é a líder informal daquele grupo. Tem outros casos também, mas aí são casos patológicos. Possa ser que a pessoa sofra, se ela for um jovem adulto, ela sofre de personalidade antissocial. Se for menor do que 18 anos, ela pode ter um transtorno chamado transtorno opositor desafiador. E nesses dois casos, aí há uma questão que é fisiológica, ou seja, há uma disparidade, uma disfuncionalidade no sistema límbico, que é o sistema emocional. Essas pessoas já nascem com uma dificuldade de ter determinadas emoções, como medo, culpa, vergonha, remorso. Então, essas pessoas elas já são naturalmente mais propícias a serem agressores, porque não tem esse lugar da empatia, de ver como que o outro vai se sentir a partir do que eu estou fazendo com ele. E também como eu me sentiria naquele lugar, entende? Então, tem esse caso, mas são casos mais raros, mas acontece. Os mais frequentes são esses locais de complexos de inferioridade, pessoas que já foram vítimas do próprio bullying, pessoas que praticam para não se tornarem vítimas. Esses casos são mais frequentes. E muitas pessoas que fazem o bullying sofrem algum tipo de coisa, tipo, em casa ou algum outro ambiente, tipo na família. A família exclui muito a pessoa, fala muitas coisas que machucam. E com isso, quando está em outro ambiente, faz se sentir superior, falando de rebaixo das pessoas, só para não lembrar muito do que acontece no ambiente familiar ou em outros casos. Eu acho também que, na maioria das vezes, as pessoas, como a Bruna falou, não têm, assim, o amor que merece dentro de casa, que vem da própria família, principalmente de mãe e pai. E acaba que, quando chega na escola, se torna uma pessoa fria, que quer descontar tudo nos outros, sendo que os outros têm culpa dos seus problemas, sendo que, na verdade, não é assim. Você tem que mostrar que você é diferente. O comentário das duas foi bem pertinente, porque se a gente tem essa base de desenvolvimento emocional dentro da família, provavelmente eu vou chegar na escola de uma forma diferente. A probabilidade que o ambiente escolar mude esse lugar de eu sei o que é empatia, eu sei o que é me sentir valorizado, o que é me sentir amado, o que é me sentir respeitado, o que é sentir que eu sou amado mesmo que eu cometa erros, mesmo que eu tire uma nota baixa, mesmo que uma determinada disciplina seja muito desafiadora para mim, né? Eu não sou o erro, eu cometi um erro ali, eu tive um deslize. Então, quando a família trata esse lugar de desenvolvimento emocional com uma base segura, olha, eu posso não dizer assim, 100%, essa pessoa nunca vai praticar bullying, porque existem casos e casos, mas sim, a probabilidade maior é que ela não faça isso, que ela realmente tenha esse lugar de desenvolvimento emocional, de empatia, especialmente, e não ter a necessidade de se sentir superior aos outros porque eu sou valorizado o suficiente dentro do meu lar. Então eu trago isso para os outros ambientes também. Bem legal a fala de vocês. Eu acho que a escola, tipo, o ambiente escolar deve acolher as pessoas na cidade, para fazer aquelas pessoas esquecerem um pouco do que passa dentro de casa, do que passa fora da escola. Até porque muitas pessoas têm muitos problemas e, tipo, ninguém sabe, assim, o que passa na vida dos outros. E eu acho que a escola, o ambiente escolar, amizades e tudo, devia acolher. É como se a escola fosse um lugar de refúgio para aquela pessoa. Porque em casa é uma coisa, cheguei na escola e é outra. Infelizmente, né? A gente deveria ter esse laço um pouco mais forte, que é o que a gente tenta exatamente construir aqui no Gabriel, né? Trazer a família, envolver cada vez mais a família,
porque é uma via de mão dupla, né? Não dá para a família fazer o trabalho da escola, não dá também para a escola fazer o trabalho da família. As duas podem se linkar, se auxiliar. Esse é o ideal, o modelo ideal que a gente segue aqui. Então, agora eu queria falar um pouco mais sobre o cyberbullying. E eu vou citar um meme que é muito famoso, eu não sei se a senhora chegou a ver, com certeza já viu, né? Que é o meme Já Acabou, Jéssica. Foi assim, tinha duas alunas que elas acabaram se desentendendo e brigando na saída da escola. Nisso, uma da vítima, que no caso foi Lara, que acabou sendo agredida, foi gravada e esse meme começou a circular pelo Twitter, Instagram, TikTok, pelas redes sociais. E aí acabou que a partir desse dia a vida de Lara mudou totalmente. Por quê? Porque ela começou a sofrer bullying, não só na escola, mas também de forma online. O bullying e o cyberbullying entram aí. Porque os amigos dela da escola acabavam que zombava dela quando ela chegava lá e também começava a fazer montagens com a foto dela, enfim. E foi a partir desse dia que ela começou a ficar muito mal e a mãe dela foi chamada na escola. Nisso, ela teve a ideia de tirar a Lara da escola, porque percebeu que não estava mais fazendo bem para ela. Mas ela tirou Lara daquela escola e não voltou em nenhuma outra, porque Lara também acabou se prendendo, não queria mais ir para a escola, não queria mais sair de casa. E aí a mãe dela já ficou sem saber o que fazer. Então, ela tirou Lara da escola, mudou Lara de cidade e passou um tempo fora, longe de todo aquele remorso que estava acontecendo na vida dela, né? E aí acabou que, mesmo ela mudando para outra cidade, passando o tempo fora, ficou com aquilo tudo ainda na cabeça dela, porque mesmo estando longe, mesmo estando afastada de onde aconteceu o problema, continuou todo mundo pelas redes sociais mandando mensagem e falando de o que aconteceu. Algo que deixou ela muito mal, ela começou a se automutilar, entrou em depressão e a sua vida desandou totalmente. Passou um tempo, ela percebeu que não adiantava ficar mal por conta do que as pessoas estavam falando dela. E aí ela voltou para a cidade onde ela morava, começou a trabalhar e também saiu daquela escola e foi para outra. Ou seja, ela deu a volta por cima e mostrou para todo mundo que aquilo que estava acontecendo foi só uma fase que ela conseguiu passar. Então, com esse caso de Lara, como uma pessoa consegue identificar que está sofrendo cyberbullying? Então, o primeiro ponto é exatamente saber o que é o cyberbullying, né? Que é exatamente o que a gente está promovendo aqui, conscientização. O que é o bullying, o que é o cyberbullying, principais diferenças. Depois, os efeitos disso. Essa pessoa, como é que ela se sente? Ela se sente intimidada? Ela se sente violada, violentada de alguma forma? Ela começou a ter diferenças, por exemplo, no sono, no apetite, na vontade de estar com outras pessoas, ela quer se isolar. Então, isso pode ser um indício de que está acontecendo algo ali no ambiente que a está incomodando, que a está trazendo insegurança para ela, colocando ela num lugar de desconforto. E observando isso, conversar com pessoas, por exemplo, que têm um determinado conhecimento na área, terapeutas, pai, mãe, responsáveis, colegas, amigos, né, ter essa rede de apoio. Então, é um dos pontos assim que eu acho bem interessante para a pessoa identificar se eu estou vivendo isso ou se eu não estou. A responsabilidade dos pais e a forma deles reagir perante a situação. Você acha que foi correto a mãe de Lara excluir ela das redes sociais? É desafiador responder isso porque eu tenho certeza que os pais de Lara tomaram as atitudes que eles acharam que iriam proteger a filha. Né? Então, dentro do contexto, do tipo de informação que eles tinham, eles fizeram o melhor que eles podiam de acordo com o que eles sabiam, com as armas que eles tinham naquele momento. Né? Então, eu acho que eu posso trazer para o pessoal que está assistindo a gente o que seria talvez o mais indicado para ser feito. Não exatamente julgar a ação correta ou errada. Então, nesses casos, o mais indicado é primeiro a ter esse tipo de ajuda realmente especializada. Então, eu vou procurar um terapeuta que realmente mexe com isso para fazer um atendimento, um acompanhamento ali psicológico, porque essa pessoa vai precisar desse acompanhamento. Em alguns casos em que o nível de ansiedade, de depressão da pessoa está muito alto, ela vai precisar, às vezes, ser medicada, então vai precisar também, às vezes, de um acompanhamento psiquiátrico sobre isso. E partir desse lugar, né,
de acompanhamento terapêutico, também está entrando em contato com a escola, trazendo as informações ali. Então, esse conjunto, mais uma vez, escola, família, entrar em contato, mudar de escola, caso ali naquele momento não seja resolvido naquela escola. Então, são atos assim que são os mais indicados. E o principal, que é o suporte, o acolhimento da família, né? Muitas vezes a família não sabe como agir, não sabe o que fazer, não sabe o que falar, nem conhece muitas vezes, até porque o cyberbullying é uma prática que é recente. O bullying, ele começa a ser cunhado ali na década de 70, mas ele já existia de alguma forma. Só que esse nome vai surgir nessa época, né? Então, é uma prática um pouco mais antiga, as pessoas conhecem um pouco mais, é mais comum sobre falar. Mas o cyberbullying não, porque veio exatamente com essa expansão na internet. Então, é um lugar que é desafiador para a família. E é por isso também que a gente está aqui. É o nosso papel, trazer essa consciência para essas pessoas, para esses responsáveis, que muitas vezes não sabem o que fazer, se sentem perdidos, confusos. Para onde que eu vou? O que é que eu faço? Então, às vezes, o pai e a mãe não sabem o que falar, mas trazer uma frase simples como, olha, eu talvez não saiba compreender o que você está vivendo agora, mas eu estou aqui. É uma frase de apoio, suporte, de acolhimento, né? E a gente vai fazer o que é possível. E se você também não quiser conversar sobre o assunto, saiba que eu estou aqui ao seu lado, de alguma forma, trazer suporte, sabe? Então, acredito que esse é o lugar, assim, para que essa pessoa consiga se reerguer e realmente voltar para a vida. Dentro do Colégio Gabriel Arcanjo, nós trabalhamos a disciplina de LIV, Laboratório de Inteligência de Vida, que tem como objetivo alertar a gente jovem sobre os desafios atuais, né, que a gente vai passando. E eu queria saber da senhora, como professora, qual o objetivo do LIV? Então, eu acho importante a gente falar também o que é o LIV, antes de trazer o objetivo, né? Como você trouxe a sigla, Laboratório de Inteligência de Vida. Então, a gente vai buscar por ali, ou seja, um laboratório. Estou vivendo práticas ali dentro de um ambiente que é controlado, que é a escola. E são práticas para quê? Desenvolvimento socioemocional. A gente trabalha habilidades como comunicação, empatia, que é a habilidade que mais falta nas pessoas que cometem ali o bullying, né? Com certeza. Então, a gente vai trabalhar muito isso, bem forte. Comunicação, colaboração, trabalho em equipe, persistência, otimismo, resiliência, todas essas habilidades que são importantes que vocês vão utilizar para a vida. E exatamente é para a vida, não apenas para trabalho, não apenas para relacionamentos. Vocês vão precisar dessas habilidades em qualquer ambiente que vocês estiverem. Então, se eu tenho esse desenvolvimento socioemocional, essas habilidades bem desenvolvidas, eu posso ter maior probabilidade de desenvolver inteligência emocional, ter menos problemas na vida, lidar menos com depressão, lidar menos com ansiedade, saber como lidar no momento de frustração, saber ali ativar os meus recursos internos quando eu estiver em situações de frustração, em situações desafiadoras, né? Então, saber identificar, por exemplo, quando eu estou sendo violado, quando eu estou tendo um limite emocional meu violado. Então, o LIV, ele é exatamente para trazer essa prática para todas essas questões. É bem amplo, assim, para a gente poder resumir. É desafiador também trazer esse resumo. Dentro disso, eu queria trazer um exemplo que a gente aqui no Colégio Gabriel Arcanjo, ano passado, a nossa professora passou um trabalho para a gente no qual a gente teria que criar vários perfis na internet, podia ser no TikTok, Instagram, Facebook, para poder alertar os jovens sobre o bullying e cyberbullying, algo que todo mundo achou bastante interessante. E aí a gente criou várias redes sociais e alertou todo mundo sobre isso. Muito legal. Eu também queria saber da senhora, qual conselho a senhora daria para as pessoas que estão nos acompanhando hoje? Então, o conselho que eu daria para as pessoas que estão nos assistindo é exatamente aprofundar um pouco mais sobre o tema, buscar um pouco mais de conscientização. Acho que a gente trouxe os pontos principais aqui, mas tem muito mais coisas sobre o assunto. Tem pesquisas científicas aí que vocês podem olhar no Google acadêmico, aprofundar um pouco mais. Buscar apoio psicológico, isso eu sou suspeita para poder falar, né? Do acompanhamento psicológico, a importância de um acompanhamento psicológico. Às vezes é um processo desafiador, mas é um processo que, do meio para o final, é aquele processo da lagarta virar borboleta, em muitos sentidos, né? A gente começar a enxergar coisas que a gente não via sobre a gente mesmo, processo de autoconhecimento acaba libertando em muitos desses sentidos. Para os pais, para a família de forma geral,
eu diria exatamente para ter esse contato de conversa com os filhos, investigar, observar mudanças de comportamento, ver ali, sondar, nossa, e aí, como é que foi na escola? Tá tudo bem? O que você está trabalhando lá, né? O LIVE também envolve muito a família, muitas vezes a gente tem práticas lá na Escola Web, justamente trazendo assim, esse é um momento em família, que tal vocês conversarem sobre determinado assunto, que tal vocês praticarem aqui essa atividade, essa tarefa em família. Então esse é um lugar também interessante, trazer esse suporte. Diria também para a família voltada ali, para quem lida com criança e adolescente, está sempre observando o lugar de reforço positivo para as qualidades e talentos da criança, do adolescente, né? Ao invés de estar só reforçando aquilo que não foi bem feito, aquilo que não foi legal. Mas também trazer esse espaço de, olha, você é capaz, você tem uma habilidade assim, você pode se desenvolver melhor nisso aqui. Daria a dica também para estudar psicologia positiva, que é uma das minhas especializações, e é exatamente esse lugar de desenvolver habilidades para que as pessoas tenham maior bem-estar, maior felicidade, esse maior lugar de conforto mesmo, emocional, físico, espiritual, social. Isso protege a saúde mental das pessoas. Pessoas que têm esse bem-estar emocional, que na verdade o bem-estar emocional é só uma palavra científica para definir felicidade, são pessoas que têm mais saúde mental e com certeza não estão por aí praticando bullying. Eu acho importante frisar que a gente reconhece esse lugar também dos pais de ser desafiador, tá o dia inteiro trabalhando, lidando com questões de estresse, lidando com ter que tomar conta de uma casa inteira, tomar conta de crianças, de adolescente. A gente sabe o quanto isso é desafiador, né? E muitas vezes os pais também são os primeiros que precisam de cuidado. Verdade. Então, se eu não tenho esse cuidado para mim mesma, como que eu vou oferecer esse cuidado para o outro? Então, seria também um ponto aí de uma próxima dica para os pais. Cuidem de vocês mesmos, né? Cuidem da saúde mental de vocês, porque se os pais, os responsáveis estão bem, é muito natural que os filhos também estejam, porque os filhos refletem, na maioria das vezes, o emocional da casa, do ambiente. Eu acho que os filhos também perguntassem aos próprios pais como foi o dia deles, como foi, se perguntar como estão bem psicologicamente, por mais que fossem pouca coisa, acho que muitas vezes ajudaria. Uhum. Acho que aquela troca de conversa, um bate-papo entre pais, ou pode até nem ser pais, tia, avós, acho que ajudaria bastante várias vezes. Assim. Em relação ao que a Bruna falou, eu acho que muitas vezes tem filhos que não chegam para os pais para perguntar como foi seu dia, você tá bem? Porque possa ser que os pais não dão abertura para eles chegarem a fazer isso, entendeu? Então, eu acho que tem que vir dos pais também a questão deles dar abertura para os filhos para conversar e tudo mais. Sim, com certeza. É importante que os pais sejam os adultos, né? Os responsáveis sejam os adultos pela criança, pelo adolescente, não o inverso. E, ao mesmo tempo, trazendo a importância do LIVE aqui dentro também na escola, é que o LIVE traz esse lugar de dar um pouco de espaço para que isso também venha do adolescente, que isso também venha da criança. As sugestões de atividades que a gente tem, olha, que tal vocês conversarem sobre determinado assunto? E aí, na próxima aula, a gente pode trazer quem viveu essa experiência aqui. Isso é um ponto de conexão que o LIVE busca trazer ali, entre família, entre escola, entende? Então, é um ponto legal que vocês trouxeram aí, meninas. Estão arrasando. Então, falamos bastante sobre bullying e cyberbullying e refletimos bastante também sobre o assunto. Eu e Bruna gostaria de agradecer a senhora por ter ajudado a gente e ao pessoal que está de casa assistindo por ter entendido mais sobre o assunto e foi bastante importante os pontos que a senhora trouxe. E para você que deseja ficar ligadinho em temas escolares e assuntos como esse, basta seguir a gente no Instagram e no YouTube, porque lá os comentários sempre vão estar abertos para vocês darem o feedback de vocês. E se quiser saber mais sobre o Colégio Gabriel Arcanjo, é só acessar o nosso site www.colégiogabrielarcanjo.com.br.